Olá, meu nome é Gustavo e no vídeo de hoje eu vou reagir à reportagem da RTP1 sobre o esquema da Juicy Fields, que vai ser daqui a poucos minutos. No entanto, vou já passar aqui para baixo e nós podemos ver que no dia 11 de outubro de 2021 eu disse para teres cuidado com estas plataformas, sendo qual é que estava no topo da lista, inclusive do Krista Morse, aqui a Juicy Fields, que ele disse o seguinte comentário: "Selling idea about cannabis growing, it looks like a Ponzi for the dumbest investors who aim for the highest yield." Basicamente está a criticar este tipo de investidores porque sabemos que dentro destes setores as principais empresas, atenção, estamos a falar das principais empresas, estão em declínio. Então como é que a Juicy Fields, que nem sequer faço ideia quais são os retornos que estava a oferecer, como é que ela poderia estar a oferecer esse tipo de retornos, não é? Ou seja, quem tinha a mínima noção do crescimento económico dentro deste setor saberia que estas plataformas não podem estar a dar um retorno tão alto, ainda por cima fixo, sem riscos, é impossível. Por isso, eu acho que quem se meteu nisto tinha a mínima noção do risco que estava a associar e de perder todos os fundos. Por isso, eu não sei ao certo qual foi o montante total dos investidores a nível global ou em Portugal, mas eu acho que nós já estamos a aumentar dentro da literacia financeira e saberíamos que se colocássemos dinheiro aqui era considerado logo perdido. De qualquer das formas, nós aqui no canal falamos sobre investimentos, sobre os cuidados que devemos ter, e este aviso já foi há muito tempo, mas também uma coisa que nem sequer precisávamos saber sobre o crescimento económico deste setor, nós podíamos simplesmente olhar para as demonstrações financeiras, e eu falei sobre isso. Uma empresa, qualquer que seja que nós vamos investir, tem que ter as demonstrações financeiras publicadas, auditadas, e vamos ter que verificar se realmente estão auditadas por uma empresa fidedigna e também como é que estão os resultados. Por isso temos que ver isso tudo, e realmente eu não vejo ninguém a falar sobre isto. As demonstrações financeiras são o ponto mais importante quando investimos, seja no que for. Por exemplo, eu invisto na Vinvest, que também é uma peer-to-peer. Aliás, a Juicy Fields nem pode ser considerada uma peer-to-peer, ok? Isto é mais considerado uma aposta, porque isto vê-se que mais tarde ou mais cedo teria que arrebentar porque não era sustentável. Mas, por exemplo, eu que invisto na Vinvest, que é uma peer-to-peer, ok? Tem um risco associado, mas eu vejo as demonstrações financeiras estão auditadas, quem é que auditou, que neste caso foi a BDO, e também qual é que é o estado financeiro, ou seja, não basta só terem as demonstrações financeiras públicas, estarem auditadas, ou seja, verificadas que realmente estão lá e que estão a colocar aquilo que devem demonstrar sobre a empresa, as informações credíveis associadas à mesma, mas também qual é o estado, se estão a evoluir, se estão a decrescer, se estão em declínio, se estão a mostrar um estado financeiro crítico, ok? Isso é super importante. Por isso, eu tenho esses cuidados todos, mesmo numa corretora que eu utilizo a XTB, por exemplo, para investir em ações, ou seja, em ETFs, ou seja, mesmo a fazer trading em Forex, commodities, etc., eu vejo as demonstrações financeiras para ver o estado financeiro da corretora, mas em todos os tipos de investimento. Agora, tu já tiveste estes serviços todos, eu espero que tu, sendo um seguidor meu, que não tenhas colocado aqui dinheiro de forma a considerar que seja um investimento, porque isto não é um investimento, ok? Isto é mais uma aposta, por isso eu espero que tu não tenhas tido esse descuido. De qualquer das formas, as pessoas colocaram dinheiro neste esquema, de certeza que não faltou avisos. Agora, eu também percebo estas pessoas, porque mesmo sabendo dos riscos, de certeza que elas estavam a ver do género, ok, eu sei os riscos, sei que posso perder todo o dinheiro, mas vou colocar aqui para tentar ter estes retornos super gigantes e rápidos. Mas tu tens de perceber uma coisa, tu não podes e não deves querer ficar rico do dia para a noite, ok? Tu tens que seguir um percurso e um caminho consistente para tu cresceres financeiramente. Pronto, de qualquer forma, houve aqui avisos tanto da CNVM, que é como a CMVM, só que de Espanha. E atenção, este é um dos pontos mais importantes, que é a plataforma deve estar autorizada e registada para exercer tal atividade, ok? Por exemplo, temos a XTB, que é uma das plataformas que eu utilizo, que está registada pela CMVM, ok? Isso é um dos pontos mais importantes a ver. Se, por exemplo, a casa do Juicy Fields não estava registada nem autorizada em nenhum lado, então é o maior red flag de todos, ok? Nós temos que ver que nem que seja com base na sede onde ela esteja, no país que está autorizado e registado. Agora, se não está em lado nenhum, então esquece, ok? E as demonstrações financeiras também são muito importantes, por isso tem cuidado com isso tudo. Vamos ver as restantes informações rapidamente para passarmos à parte que mais interessa, que é vermos a reportagem e também reagirmos à mesma. Por isso vamos passar aqui a esta página, que é da entidade que supervisiona na Alemanha, que é provavelmente onde a Juicy Fields tem sede. No entanto, aqui é mesmo a proibir, só que o comunicado só foi feito em junho de 2022, ou seja, na minha opinião já foi muito tarde. De qualquer forma, os avisos devem ter sido feitos muito antes por parte desta entidade. Por isso isto era outro ponto que poderia ser utilizado para tu veres, caso tenhas colocado cá dinheiro, porque eles de certeza que avisaram muito antes. Bem, depois também estão aqui algumas firmas de advogados que estão a acompanhar tudo o que está a acontecer, por isso isto creio que também esteja na Drive
que está a ser colocado e que tem muitas informações. E atenção, a drive que eu encontrei, e até posso partilhar aqui muito rapidamente, tem estas informações todas que são bastantes. Temos aqui a estrutura da companhia, employees. Ok, aqui por acaso não tem muito, mas temos aqui empresas relacionadas, temos Webmaster Promotion, temos outros. Ok, estão aqui várias informações que realmente pergunto-me se já existia antes disto arrebentar, porque isto fazia falta para expor este esquema muito antes de ter arrebentado. Por isso, porque é que as pessoas esperam que algo de mau aconteça para exporem estas informações todas? Porque se tivessem colocado antes, de certeza que poderia haver muito menos lesados. E é isso que me pergunto às vezes. Pronto, de qualquer das formas, não é por aqui que vamos estar agora a debater. Temos também a carteira da Juicy Fields, pelo menos eu penso que esta seja a principal. Eu gostava também outras informações na Drive, e estamos a falar de 98 milhões que ainda estão aqui nesta carteira, que estão praticamente só a sair. Deixa-me lá aqui atualizar para ver se ainda estão a sair mais. Ok, pronto, que estão praticamente a sair, que nós conseguimos ver. E que eu penso que isto, pronto, com a ajuda das autoridades e de quem tem conhecimento, possa rastrear, ver quais são, por exemplo, as CeFIs, que são as exchanges centralizadas onde está a ser convertido o dinheiro para euros, para depois ser levantado, etc. Caso eles não utilizem algum sistema, alguma forma mais complexa para levantarem dinheiro, mas isto talvez seja algo que as autoridades consigam rastrear. Eu pelo menos espero que sim. Bem, de qualquer forma, vamos passar à parte da reportagem que eu tenho bastante interesse em ver e reagir à mesma. Vamos lá. Boa noite, bom fim de semana. Nós só aqui voltamos a ver-nos fones na segunda-feira. para tu não ouvir, Jack. Boa noite, Zé. Vamos à prova dos factos. Não podemos esquecer da Monchique para nos acompanhar. Beber água é muito importante, não se esqueçam. Pelo menos 1,5 litro por dia. Boa noite. É um dos maiores esquemas de pirâmide dos últimos tempos. Lesou 500 mil pessoas em todo o mundo. A Juicy Fields... 500 mil pessoas em todo o mundo. Ok, eu tenho noção que muitas pessoas tinham noção dos riscos e estavam dispostas a perder aquilo que colocaram lá. Mas de certeza que a grande maioria colocou mais dinheiro do que aquilo que estava disposto a perder. E é aqui que entra e saliente a importância da literacia financeira, porque se essas pessoas tivessem, se houvesse mais pessoas como eu e outras pessoas que querem aumentar a literacia financeira, não só em Portugal, mas aquelas que estão situadas geograficamente, seja no seu país, seja para todo o mundo, de certeza que haveria menos lesados. Mas bem, isto é só algo à parte. A empresa de cultivo comunitário de cannabis medicinal aliciou milhares de investidores, mas grande parte do coração do esquema está em Portugal. A prova dos factos conversou com clientes portugueses que perderam 1 milhão de euros e com... Clientes portugueses que perderam 1 milhão de euros. Espero que ela esteja a falar de um grupo, porque se houver uma pessoa que colocou 1 milhão de euros, uma pessoa singular, uma única pessoa a colocar 1 milhão de euros, é porque, das duas uma, ou ela tinha mais de 100 milhões porque colocou apenas 1% do seu património, ok? Assim faria sentido porque não estava a arriscar mais que 1% em algo tão arriscado, ou então cometeu um grande erro. E só espero que ela não tenha pedido créditos, porque caso tenha feito, então é obviamente um suicídio financeiro. Antigos funcionários. A empresa estava há meses na lista negra de alguns reguladores europeus e tem uma... O que ela disse, reguladores europeus, na lista negra de reguladores europeus, ou seja, isto é uma das maiores red flags que qualquer pessoa deve pesquisar antes de colocar dinheiro em que plataforma for, sempre ver que avisos existem dentro das reguladoras, seja mesmo a nível nacional ou então mundial. Origem pouco clara. Conseguimos ainda uma entrevista em exclusivo com o antigo CEO da empresa, a quem muitos apontam o dedo. Eu estava no TikTok e eu gostava de ver os vídeos e recebi um vídeo que dizia: investe numas plantas. Mas é claro que agora também é utilizado vários tipos de plataformas, mas o TikTok não é dos sítios. O TikTok é uma zona de entretenimento. É claro que eu também utilizo o TikTok para partilhar informações relativamente a investimentos e não só, mas o TikTok é uma área de entretenimento, é uma área que há muitas pessoas
a partilhar desinformação. Se até existe desinformação na televisão, então no TikTok é mesmo em excesso. Por isso, muito cuidado quando vem qualquer tipo de vídeos, seja relacionado com investimentos, dinheiro, etc. no TikTok. Conheci a Juicy Field há cerca de um ano, através de um amigo meu. Conheci a Juicy Field há cerca de um ano, através de um amigo, ou seja, ele não fez o seu próprio estudo, provavelmente foi o próprio amigo que o incentivou e foi por isso que ele investiu ou colocou lá o dinheiro, porque isto nem sequer considera que seja um investimento, mas é isto que temos que ter cuidado e não é por um amigo nosso dizer que investe aqui ou investe ali que estou a receber dinheiro que nós vamos colocar também dinheiro. Nós temos que fazer o nosso próprio estudo, ok? Utilizar o nosso conhecimento para saber se realmente estamos a fazer algo que realmente vale a pena, porque estarmos aqui a trabalhar tanto, não é? Para depois a mandar o dinheiro ao ar não vale mesmo a pena. Através de um grupo de amigos que estava a publicitá-lo num grupo de Telegram, foi quando eu vi pela primeira vez. As próprias pessoas que estavam ao meu lado diziam: olha, resolvem o assunto rápido, a gente estamos a investir, estão a pagar. É exatamente isto que eu estava a dizer, ou seja, estão a investir, estamos a pagar. Isto não basta, ou seja, temos que fazer sempre o nosso próprio estudo, não é por estarmos a receber temporariamente, porque muitos destes esquemas assim funcionam. À partida estão a pagar, etc., para depois ganhar credibilidade e depois acabam por arrebentar e lesar muitas pessoas. Chegaram todos através de alguém ao mesmo sítio. A Juicy Field. Pronto, é isto que querem dizer com o esquema em pirâmide, ou seja, através de alguém, a referenciação. Prometia ser o investimento mais seguro de sempre. Basta comprar uma planta por 50 euros e podes receber até 70 ou 80 euros. A empresa de crowdfunding era simples. No conforto do lar, qualquer pessoa podia investir em plantas de cannabis medicinal. A Juicy Fields, com parceiros internacionais, anunciados no site, plantava, extraía, embalava e vendia. Os lucros chegavam em 108 dias. E a partir do dia que entra, teríamos que guardar 90 dias do seu crescimento. Após os 90 dias, temos 18 dias na fase de secagem, de corte e de embalamento para serem enviados então para as farmacêuticas. Assim, eu não sou nenhum experiente, muito menos neste setor. No entanto, eu só questionava todos terem o mesmo prazo, porque não é? Cada planta é uma planta, mas isso também é o menor dos problemas que aqui vejo. Comprei 270 plantas, que davam cerca de 14 mil euros, pronto. E que ao final de 108 dias eram vendidas, que a gente próprio é que tinha lá no site para clicar, vender as plantas, e vinha o retorno, ok? Que era cerca de 33%, 30%, volta disso. Caramba! Alexandre começou com 1000 euros. A plataforma funcionava, com muita ansiedade fui esperando os primeiros dias e os últimos dias, e quando chegou as gramas fiquei todo contente e pagava. E depois reinvestia, de certeza, ganhava o dinheiro e depois voltava a reinvestir. Claro. E eu peguei no dinheiro e voltei a meter lá. É assim, isto não tem piada nenhuma, porque isto é aquilo que as pessoas tentam criar o efeito de juro composto com base nestes rendimentos super altos e gigantes, mas é assim, ele deveria estar completamente noção do risco que estava associado aqui à plataforma. Por isso, tendo em conta esse risco, e mais tarde ou mais cedo, com a rentabilidade tão alta, ele tinha que pôr pelo menos o cenário, nem sequer precisava de pôr o pior cenário, um cenário normal do qual a plataforma poderia deixar de existir, então ao menos começava a levantar algum dos lucros para, pronto, atingir o break-even e não ter, pronto, não estar numa zona em que tinha lá dinheiro, mas também tinha alguns lucros dos quais já tivesse recuperado o investimento, e isso era o suficiente para ficar descansado e conseguir dormir à noite. Eu, pelo menos, acho que é o que esta pessoa deveria ter feito, em e 6 outras meses, que quiseram conseguia arriscar duplicar tanto. o dinheiro. Os e-mails nós recebíamos constantemente newsletters a dizer que as nossas plantas estavam frescas e fofas, que as plantas estavam com um crescimento altíssimo, que cada vez éramos mais, agora éramos 50 mil. Nós recebíamos newsletters com as câmaras para podermos ver as plantas, nós recebíamos newsletters com parcerias, umas atrás das outras, eram mais de 13 ou 14 empresas em todo o mundo, a Cannabite.
Eu nem fazia ideia da dimensão gigantesca, por isso. Parceiros na Dinamarca, parceiros na África do Sul, parceiros na Colômbia. Nós entrávamos na nossa página da Juicy Fields e víamos o suposto crescimento da nossa planta, num ciclo de 108 dias. Ok, portanto investia à volta de 12 mil e qualquer coisa euros e o objetivo era, ao fim de 6 meses, mais ou menos 7, portanto eu iria fazer 2 ciclos, um de 108 dias e outro de 108 dias, e depois ter quase o dobro do valor, que era aquele valor que eu iria precisar para o carro e para a pós-graduação. Ai, não acredito. Utilizar uma plataforma tão arriscada para ficar dependente para pagar o carro e a pós-graduação, eu acho que eu ouvi pós-graduação, é algo que eu não consigo compreender. É algo que eu não consigo compreender. Aliás, eu nunca fico, eu pelo menos estou a falar de mim, eu nunca fico dependente de nenhum investimento, seja para o que for. Seja para o que for. Por isso, quando fazemos um investimento existe um risco associado e nós temos que estar sempre a assumir o pior cenário e não podemos estar a contar com esse dinheiro, ok? Mesmo quando são investimentos super seguros, nunca ficamos a contar. Eu, pelo menos, é o que eu faço. Teresa foi convencida por um amigo a entrar no negócio da... É isto que me chateia, convencida por um amigo. Eu sei que talvez o amigo tenha a melhor intenção, mas talvez desinformar ou... pronto, persuadir ou iludir esta pessoa, não é? Que é a sua amiga, para entrar numa plataforma tão arriscada, pronto. Juicy Fields, como todos os mais de 5 mil investidores portugueses da plataforma, acreditou que a empresa era de confiança. E o que é que me dava confiança para investir? Era o facto de, cada vez mais, eles terem uma presença muito forte nas redes sociais. Havia sempre festas, eventos, exposições internacionais, todos os CEOs, ou melhor, o CEO e todos os elementos da empresa apareciam sempre nas exposições, falavam em webinars. Welcome to the first... Isto parece mesmo uma mulher que foi contratada só para dizer um pequeno guião ou qualquer coisa que eles escreveram assim. Juicy Talk. Não podemos ter mais que 1000 plantas. O facto de eles exigirem que a pessoa que investisse tivesse 21 anos. Portanto, havia tantas regras, havia sempre respostas muito... Com todo o respeito, mas 21 anos para investir, seja em que plataforma for, não quer dizer que tenha muitas regras. Pelo contrário, mas de qualquer forma de certeza que havia mais coisas e requisitos. Pergunto-me, eu não faço ideia porque eu nunca sequer analisei a plataforma a fundo, nem sequer coloquei lá dinheiro, mas pergunto-me, eles tinham o Know Your Customer? Isso é que eu me pergunto. Atenção, isto nem sequer é um passo com muitas regras nem nada, isto é um passo básico que devem fazer no registro e agora pergunto-me se eles ao menos tinham isso. Rápidas. Mesmo a nível das transferências, qualquer dúvida, eles respondiam rápido. Nunca achou estranho uma empresa potenciar lucros na ordem dos 30% a 60%? Sim. Calma, ainda estava a pensar naquela parte do Know Your Customer, porque para além do Know Your Customer, em que todas as plataformas que tu investes devem ter isso, provavelmente também te pedem comprovativo de morada, etc. Estes comprovativos que são o mínimo que devem pedir para realmente identificar a pessoa, ok? E evitar também o branqueamento de capital. Bem, agora estava aqui a ouvir das rentabilidades, vamos lá. Estranho, mas como lhe disse, as margens da cannabis podem ser muito grandes. Calma, a margem das cannabis, então estamos num setor em declínio e ele está a falar que as margens são grandes. Desculpa, mas isto faz-me confusão. Eu já, como disse, eu não percebo muito deste setor, mas de certeza que as margens não podem ser assim tão grandes. Nós, mesmo no real, tendo então essas vendas a 9 gramas, 9 euros a grama, daí para cima, e nos dão, já com um lucro dos 30% a 50%, já com esse lucro, 1,5 € por grama, há uma margem enorme para ser um negócio que daria muito dinheiro. A primeira transferência foi para um banco alemão, foi na Alemanha, aí tudo bem. Mas depois, quando fui fazer a segunda transferência, já achei um bocadinho estranho que era Chipre, Estónia e Lituânia.
foi mudando. Isto era... e pensámos, bem, isto é tanto dinheiro que eles já não conseguem pôr tudo no mesmo banco, ou tem a ver com os parceiros. Sempre havia um se para nós. Sónia e o marido investiram sem medo depois de visitarem a Canadouro. Nesta feira de produção e consumo de cannabis medicinal, que aconteceu em novembro de 2021 no Porto, conheceram a empresa e os dois grandes rostos deste modelo de negócio. Alan Glanz, o CEO da Juicy Fields, e Miguel Silva, proprietário da Sabores Púrpura, empresa portuguesa onde as plantas seriam cultivadas. Ok, então este aqui é o CEO da Sabores Púrpura e aquele mais... Nós estivemos lá com eles. O Sr. Miguel aquele mais estava forte ao lado da zona é de o inscrições. CEO. Portanto, é isso. Era ali que as pessoas se inscreviam. Ele estava lá para prestar declarações de como é que funcionavam as nossas plantas. Pelo menos era isso que eu percebia. As nossas plantas. Toda a ideia que foi passada é que o nosso dinheiro era investido em plantas nos nossos parceiros. E um deles era as Sabores Púrpura. Eu acredito piamente que o Sr. Miguel faz parte desta burla, é uma pessoa que ia às feiras, por isso sabia o que se passava, estava presente, dava a cara, estava... Calma, eu só estou a tentar perceber aquilo que ele está a dizer, que esta pessoa... ou seja, o CEO, que acho que é o Miguel, não é? Que é o dono do Sabores Púrpura, ele está a dizer que por dar a cara e estar na feira que sabia o que é que se estava a passar. Atenção que as coisas acontecem internamente e o dinheiro quando movimenta, e ainda por cima se estiver oculto, porque nem todas as transações são sabidas pelos parceiros, isso não significa necessariamente que ele esteja no esquema. No entanto, pode estar ou não. Isso é algo que ainda tem que perceber. Estava no website, mostrava-se em todas as redes plataformas, tinha no seu LinkedIn lá como fazia parte do projeto. É isso que eu estou a querer perceber, ou seja, não é por dar a cara, porque normalmente o que é que acontece nestes esquemas, quem dá a cara são as marionetas, ou seja, as pessoas que estão no topo, aquelas que realmente fazem parte do esquema, utilizam estas marionetas, como é o caso desta parceria, penso eu, para dar a cara e pronto, ser identificado como um dos principais responsáveis. Pelo menos é isso que eu estou até agora a perceber. E é um ponto importante na parte portuguesa, porque era daqui, em Portugal, que saíam todas as imagens para enganar o resto do mundo. Em 2022, a Juicy Fields terá chegado aos 500 mil investidores em todo o mundo. Em 2022, começaram os primeiros sinais. Um ataque hacker, que o website ficou em baixo durante 2 dias. Nós acreditámos, claro, depois voltou, ganhámos mais alguma confiança. Ok, eu não sei quando é que este ataque hacker, não é? Este ataque hacker aconteceu, mas era o suficiente para eles começarem a partilhar informações nas drives, para começarem a fazer uma investigação mais profunda, para, pronto, se calhar precaver e diminuir o impacto nos lesados. Por isso, houve quem resolvesse investir ainda mais. E gastei cerca de 35 mil euros a comprar mais plantas, num espaço de 3 minutos. Em maio, novas movimentações na empresa lançaram o alerta. O carismático CEO Alan Glanz, um cidadão americano de naturalidade russa, estava de saída da empresa. Entrava Willem van der Merwe. Achei estranho. Então passou a ser CEO, sendo assim. Uma troca tão rápida. Pois, é isto. Indicador que apontasse que estava a correr mal, que era preciso mudar, porque tudo estava a correr super bem. Pois é isto, haver esta alteração, ainda por cima se algo está a correr bem, porque é que precisa de haver alteração, porque é que, não é? É algo questionável. Bem. Pouco depois, os investidores recebem um estranho e-mail. Começou a vir mails, né, a dizer que a Juicy Fields os funcionários estavam em greve e que os saques propriamente estavam bloqueados. Ninguém conseguia movimentar dinheiro, ninguém conseguia aceder à plataforma. Disse à minha esposa, olha, alguma coisa se passa, isto parece-me que perdemos tudo. Comecei a falar com toda a gente, voltei às redes sociais, voltei a tentar perceber o que é que se estava a passar, até que percebi que fomos todos enganados. O que poucos sabiam é que muitas mudanças estavam a acontecer na empresa desde maio. Depois da saída de Alan Glanz, alegando motivos de saúde, sai o diretor de operações. Um outro rosto da empresa,
O diretor de inovação, Daniel Gauci, também. O rastro digital que os ligava à Juicy Fields é apagado. Entretanto, começam a surgir vários grupos de Telegram a nível mundial. As pessoas começam a ir atrás dos chamados buds e webmasters, que eram, no fundo, elos que nós tínhamos da comunidade à empresa. Portanto, quando havia algum problema, era a eles que nós recorríamos. Não havia, assim, muito mais dúvidas que isto era um esquema e que nós tínhamos perdido o nosso dinheiro. Falámos com uma antiga funcionária da empresa, quer manter o anonimato, diz que tem sofrido ameaças. Nós também não sabíamos o que... Pois, porque repara, isto é algo que, pronto, é muito típico do ser humano, que é arranjar sempre um culpado. Não importa quem seja, o ser humano procura sempre arranjar um culpado. Estava a acontecer. Nós não sabemos o que aconteceu até o momento e estamos a receber muitas ameaças. Muitas pessoas estão a colocar as nossas fotos nas redes sociais, os nossos números de telefone, os nossos contactos. Pois, é isto que eu estou a perceber. Estas pessoas, e isto dá para perceber perfeitamente, são as marionetas. Ou seja, são aquelas e outras que vão levar as consequências de todo este esquema, enquanto talvez as que estão no topo, aquelas mesmo responsáveis, vão talvez sair impunes. Agora eu tenho mesmo pena destas pessoas, porque estas pessoas apenas aceitaram um trabalho, do qual seria, por exemplo, servir de suporte, seja do que for, para uma plataforma. Talvez nem sequer fizeram um estudo que empresa ou plataforma é que iriam funcionar, apenas queriam pôr comida na mesa, seja tipo para os filhos, seja para quem for, e realmente dão por si e acabam por estar envolvidos num esquema e serem ameaçadas, o que é realmente triste. Muitos de nós estamos escondidos, fechados em casa, com medo do que é que pode vir a acontecer, porque as pessoas querem vingança. Começa por esclarecer que nunca houve qualquer greve dos funcionários. Pá, isto também é um bocado sensível falar sobre isto, mas repara bem, as pessoas não têm conhecimento o suficiente para saber que estão a colocar dinheiro em algo super arriscado, que provavelmente vão perder o dinheiro pouco tempo depois de colocarem lá, e depois ainda ameaçam estas pessoas que o que fazem é simplesmente a sua função, que foram contratadas e que simplesmente querem ganhar o dinheiro, que talvez não têm muitas ou capacidades ou formas de ganhar dinheiro, seja a fazer outro tipo de atividade. Recebemos todos um e-mail de anúncio de greve que não sabemos por quem foi enviado, porque tal greve não existia, nunca existiu, e no mesmo dia fomos bloqueados das nossas contas de e-mail e ficamos sem nenhuma ferramenta de trabalho. Inês, que fazia suporte aos utilizadores na plataforma, diz-nos que a Juicy Fields não lhe paga ordenado desde maio e que continua... Pronto, é isto que eu quero dizer. Claro que isto também vai depender da veracidade das informações aqui partilhadas na reportagem, que eu acredito que sejam verdade, mas se isto acontece é porque ela... eu tenho pena, pronto, acaba por ser uma marioneta que acaba por levar com as consequências, porque para além de não receber o salário, não é? Também está de certeza com muito medo e mesmo com, pronto, talvez em risco de vida, não sei. Continua sem saber o que aconteceu. Ninguém da empresa sabe quem é o novo dono, quem está a atualizar o site, quem está a enviar e-mails e updates aos growers. Ninguém sabe. Helder era um bud da Juicy Fields. Para além das ameaças que estou a sofrer, eu também sou uma pessoa usada que investir do dinheiro próprio. Quanto é que... A minha pergunta é, será que estas pessoas provavelmente, eu não digo aquela pessoa que estava a fazer suporte, eu só espero que as pessoas tenham noção suficiente para que isto seja resolvido da melhor forma, porque só o facto daquela... aquela funcionária estar com medo da situação já é mau o suficiente, e também não estar a receber os salários que era suposto ela receber conforme estava a trabalhar. Mas pronto, também a culpa é dela, de certa forma, por não ter feito um estudo da empresa do qual estava a trabalhar. Mas pronto, estes aqui que são os buds... 30.000 euros do meu bolso. Mais grave do que isso tudo é as ameaças que eu estou a receber
visto que não tenho qualquer responsabilidade no que aconteceu. É verdade que ajudei na credibilidade da empresa, visto que eu era administrador com poderes limitados, que era o tal Bud, mas se eu publicitei a empresa é porque eu acreditava. Ok, só estou a tentar perceber aqui dos Buds, pronto, provavelmente são administradores, agora a questão também é, provavelmente até ganhavam a convidar pessoas, etc. Pronto, e eram estas pessoas que davam carga, davam as informações e estou a perceber. Por isso a situação é complicada, ou seja, são estas pessoas todas, não só os funcionários, mas estes também administradores, buds, que acabam por ser as marionetas dos responsáveis por este esquema todo. O que é pena porque realmente os verdadeiros culpados, aqui acabam por ser todos um pouco culpados, não é? Porque estão todos de certa forma envolvidos, até os próprios, digamos, investidores, não é? Porque não podemos chamar investidores, as pessoas que colocam dinheiro num esquema destes e que não fazem um estudo, não podemos chamar de investidores, mas são pessoas que de certa forma estão todas envolvidas, de certa maneira, e que realmente, pronto, deviam ter feito um estudo melhor sobre isto. E aceitou entrevista por telefone. Foi convidado para ser Bud. É que isto é tanta informação, tanta troca de pensamentos que às vezes fica aqui um pouco confuso no que é que deveria considerar, mas pronto, vamos continuar a ver. Depois de mostrar participação nos chats e nos grupos Telegram, como Bud tinha alguns privilégios. Na webmaster, todas as pessoas que entrassem com os meus links, eu ganhava 5% de cada novo depósito. Pronto, aqui está aquilo que eu estava a querer dizer, ou seja, o facto de eles estarem a convidar, etc., podiam até ter feito um estudo, é claro que eu não vou pensar no pior, mas eles podiam ter feito um estudo na plataforma e realmente vir que não é sequer algo fidedigno e depois querer ganhar algo para isso, mas eu também não acredito que seja isso, quer dizer, depois, de tal forma que depois saíssem prejudicados, não é? Porque nem eles saberiam quando é que talvez iria arrebentar, por isso isto é mesmo algo mesmo muito sensível. Ou seja, eles captaram estes buds, estes administradores, com base também neste programa de referenciação, de convidar outras pessoas. E assim conseguiram pessoas talvez fidedignas e credíveis para dar a cara. Para ganharem esta percentagem. Agora, o que acaba por acontecer é que estas pessoas ganharam isto, que ao estar na plataforma acabam também por perder, mas depois também perdem a credibilidade e pronto, e também lesam outras pessoas que convidaram, não é? Desde que, ao menos, estas pessoas tenham posto e colocado a parte os riscos associados à plataforma, isso é o mínimo que estas pessoas deveriam fazer. Diga uma coisa, quantos webmasters é que acha que havia? Sinceramente, deve ser milhares. Os sinais estavam todos lá, desde o início. El principal red flag fue sobre todo la alta rentabilidad. Não, a principal red flag foi muito mais que isso, não foi só alta rentabilidade. Isso foi uma delas. Te ponías a comprar la planta y podías invertir hasta 180.000 euros o todavía más. Nada, com 2 cliques, haciendo una transferencia bancaria, não te pedían... Mas isto me impressiona, como é que podem pensar do dia para a noite, não é? Algo tão simples, tão fácil, algo tão fixo, tão garantido que pode ser, não é? É assim, tens que ter noção. Nenhuma identificação, não havia nenhum tipo de protocolo del Know Your Customer, não? Pronto, é isto, não havia identificação, não havia Know Your Customer, que é algo super importante, seja onde for. E só o facto de não haver, não sei como é que alguém teria coragem de colocar lá dinheiro ao ponto de esperar realmente retornos, ou seja, de esperar que não perdesse o seu dinheiro, que fosse algo que garantidamente ia obter um retorno sem arriscar aquele dinheiro e estar disposto a perder. Algo muy básico de los productos financieros o de inversión, que quiere decir que te requieren pues ver una documentación para demostrar que eres tú, para prevenir casos de blanqueo, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, en España es obligatorio. Espera, desculpa, mas eu estou confuso. Como é que podem prevenir casos de branqueamento se não há aqui verificação no Know Your Customer, não há verificação, por exemplo, comprovativo de morada ou envio de extrato bancário para comprovar, seja o que for. É isto que me faz confusão. Especialistas alemães, logo em 2020, avisavam havia forte... Atenção, isto... indícios de fraude. Apontavam para isso alguns detalhes. Ou seja, na Alemanha, provavelmente onde a Juicy Fields tem sede, já estavam a avisar, ok? A Juicy Fields é gerida pela Juicy Grow,
sediada em Berlim, criada em fevereiro de 2020, e um único administrador, Victor. Pois, é isso. Por exemplo, aqui até diz o esquema foi tentado na Alemanha e Espanha. Provavelmente foi primeiro na Alemanha e isso era um dos pontos que as pessoas podiam ter utilizado para ver. O objeto de negócio não aponta para ground growing de cannabis e não há qualquer supervisão financeira da marca. Não há qualquer supervisão financeira da marca. Isto é tantos, mas tantos. Este ano é que soou o alarme das autoridades espanholas. No sé si en Ya fue Portugal muy tarde. también, pero aquí en España se están preparando muchas demandas colectivas. Hay centenares de personas que ya están agrupadas en demandas. O jornal El Diário revelou nesse mesmo mês Eu acho que para aquilo que está a ver, eu acho que mais rapidamente ao rastrear a carteira digital conseguem chegar lá do que de outra forma qualquer. Mas isso também é uma questão de conhecimento e utilização de inúmeras contas em Paris. E ver também o que é que as autoridades têm capacidade para tal. Fiscais e a mudança constante de país como sede fiscal. Foi o princípio do fim. Yo creo que nunca ha habido plantas, nunca. Ha habido plantas y se enseñaban plantas y se podía ir a cultivos a ver plantas. Pero esto no quiere decir que fuesen de los inversores de Juicy Fields. Yo también he hablado con gente que me ha confirmado que se pagaba a estas empresas para decir que tienen un acuerdo con Juicy Fields, para ponerle los logos para ganhar credibilidade, pois, cultivos, para dar credibilidade, para poder hacer visitas con Alan Glantz a estos cultivos. Pero esto no quiere decir que estas plantas fuesen de Juicy Fields. Pois. Em Portugal, a pirâmide desabou há 2 semanas. Quanto é que perdeu? Perto de 100 mil euros. Ai, o quê? O meu grupo de amigos, 1 milhão de euros. Ok, pronto, não foi uma pessoa sozinha, foi um grupo de amigos, mas mesmo assim, tanto dinheiro, como é que é possível? Eu estou a falar de 14 mil, mas eu sei pessoas que perderam 200 mil, outros que perderam 400 mil. Venderam. Como é que é possível, não é? Ou seja, isto provavelmente também está relacionado com aquela parte de convidar outras pessoas, de chamar os amigos para isto, mas é assim, se tu não sabes o que é que estás a meter, não é? E depois não avisares os teus amigos, ou seja, quem for, dos riscos, ainda por cima estamos a falar mesmo de muito dinheiro, ou seja, o estudo ainda devia ser maior. Eu só para colocar 100 euros eu faço um estudo gigante. Agora, para estas quantias eu demorava o quê? Uma vida quase a fazer um estudo para colocar... Isto também depende da capacidade financeira e do que é que cada um tem e o valor que dá ao dinheiro. Mas eu fico parvo. Casas. Venderam carros. Já. Venderam casas e carros. Ou seja, vender uma casa para isto, repara bem, vender uma casa em que é dos melhores ativos que tu podes ter, que está em constante valorização. É claro que nunca se sabe quando é que pode haver uma bolha imobiliária, não é? Mas em constante crescimento, ter uma casa e vender... Já houve, pelo menos, o que passa no Telegram, pessoas que já se suicidaram. Contactámos por todos os meios disponíveis a Juicy Fields. Não obtivemos qualquer resposta. Resolvemos contactar todos os alegados parceiros que mantêm logótipo no site da empresa. A Cannabis Expo explica que a Juicy Fields Eu queria comentar aquilo que ela disse há pouco, mas repara, uma coisa, pronto, é suicídio financeiro quando nós pedimos um crédito para colocar por exemplo, num investimento, ainda por cima com tal risco. Agora, existe sempre forma, nem que seja nós esforçarmos-nos mais para obter fontes de rendimento e depois dessas fontes de rendimento investirmos, conseguimos sempre dar a volta, ou seja, vai sempre a alturas que nós estamos mais em baixo, depois vamos voltar a subir. Isto acontece comigo, acontece contigo, de certeza acontece com todos. Nós temos alturas mais em baixo. É claro que muitas destas pessoas chegaram a momentos que a situação complicou de tal forma que viram-se no desespero, mas nunca chegar a tal... Contactou para serem patrocinadores na Expo Cannabis Durban, na África do Sul, a decorrer na próxima semana, mas que não voltou. Ou seja, só para teres uma noção do que é que a literacia financeira pode estar... Porque foi a falta dela que levou a isto, entendes? E também as pessoas não avisarem, ou talvez não colocarem a par do risco que poderia haver aqui associado
esta plataforma. Talvez muitas delas até colocaram e puseram a par do risco e mesmo assim muitas colocaram o dinheiro na mesma. Estaram a ter qualquer notícia. A Anútia diz não ter qualquer relação comercial com a Juicy Fields e que o logótipo foi usado sem autorização. Sim, é claro que não percebo desta parte, mas é claro que agora quando a coisa arrebentou, não é? Vão todos dizer que estão afastados. A FCM Global respondeu-nos... Porque, repara, tiveram tanto tempo, estas parceiras todas tiveram tanto tempo e isto já estava a atingir uma escala tão grande que elas podiam ir até às autoridades, fazer uma comunicação, fazer um processo. Havia tantas formas que estas marcas, que estas parceiras tinham para comunicar que, pronto, nós não temos esta parceria desta forma, eles estão a utilizar a nossa marca sem autorização, a nossa imagem, etc. Isto aqui foi o quê? Durou o quê? 2 anos, 1 ano e meio. Por isso tinham bastante tempo para avançar com algo que lhes pudesse proteger, não é? Que é fornecedor de flor de THC num acordo assinado em 2021, mas nunca consumado. A Cannabite confirma relacionamento comercial com a Juicy Fields enquanto fornecedor de cannabis medicinal, mas que tinham apenas cultivado 500 plantas. Não conseguem entrar em contacto com a Juicy Fields desde a passada semana. A parceria mais intensa e quase sempre presente também foi contactada por nós. Sabores Púrpura, a única portuguesa, uma das estufas em todo o mundo que se podia visitar e cujas imagens os investidores em casa recebiam convictos de que estas eram as plantas que compravam. Descobrimos que a Juicy... Mas também isto era um pouco estranho, eles comprarem uma planta, o quê? Plantavam logo a planta, sei lá, punham logo as sementes, etc. E fazia ela começar a crescer, etc. É um bocado estranho também, todo o processo que está aqui envolvido, acho bastante estranho. Aparentemente não tinha uma única planta, não tinha nada a crescer. De onde é que vinham as fotografias que vos mostravam? A Sabores Púrpura, a empresa do Sr. Miguel. É assim, a Sabores Púrpura tinha também aqui uma responsabilidade, não é? Podia verificar no website, etc. Se calhar também pela falta de informação, que eles não tiveram acesso, talvez isso não lhes fosse possível também saber quanto é que estava a ser comprado, etc. Agora, eles poderiam, pronto, de alguma forma fazer uma supervisão ou inspecionar para realmente perceber, porque se estavam a usar o nome deles, a marca deles, eles deviam ter investigado melhor a empresa com a qual estavam a trabalhar. Tinha um contrato, possivelmente, com a Juicy Fields, que o Sr. Miguel deixava a Juicy Fields fazer as suas filmagens dentro das suas instalações. A teoria não é descabida. Ellen Glantz tem casa no Algarve e abriu mais 3 empresas com Miguel Silva, o proprietário da Sabores Púrpura. Mas antes terá tentado ter outro sócio. Encontramos um produtor de cannabis medicinal que conheceu Ellen Glantz em 2020 com uma proposta que achou suspeita. Aquela parte das 3 empresas ainda vou ter que pensar depois deste vídeo. Não quer que gravemos qualquer imagem, mas permite que gravemos o áudio. Só que o pedido dele foi muito estranho, porque ele pediu se eu tinha alguma estufa ou se conhecia alguém que tivesse alguma estufa para colocar webcams, para fazer live streaming do que se passava dentro das estufas. Depois, para passar a credibilidade que era um negócio fidedigno. O objetivo era dar credibilidade ao projeto. Pois. Ele na altura ofereceu cerca de 1.000 euros por mês por cada localização que conseguisse. Mas, no entanto, isso fez com que suspeitasse da Juicy Fields logo do início, porque eles já estavam a aceitar investimentos, já estavam a dar retorno de investimentos aos investidores. Sem haver nada. E não tinham nenhuma localização de cultivo. Na última semana, Ellen Glantz tem colocado vídeos nos grupos... Isto aqui, esta pessoa, por exemplo, o Pedro, suspeitava e poderia, não é, agir de alguma forma. É claro que também tanta responsabilidade só para uma pessoa, mas pronto, poderia ter agido. Telegram reafirmando inocência, atirando responsabilidades para o que diz serem os novos donos da Juicy Fields, que ele diz não saber quem são. Espera lá, passar os donos, não saber quem são, vender uma empresa e não saber quem são os donos... Ele que foi o CEO da empresa parece saber nada de nada. Aos investidores só interessa saber onde está o dinheiro. A prova dos factos entrevistou em exclusivo Ellen Glantz, o antigo CEO da Juicy Fields. Diz que não tem qualquer responsabilidade e que também perdeu não só dinheiro, mas acima de tudo paz e tranquilidade. Espera lá, ele vendeu a empresa e perdeu dinheiro?
Há alguma coisa aqui em que eu não estou a perceber. Alan não confirma se foi já ouvido pelas autoridades, mas admite que a questão está a ser investigada. What happened with Juicy Fields? Never touched the money from the investment people. I'm never been on the banks. Repara bem, esta videoconferência, não é? É super importante porque estamos a falar do ex-CEO a fazer uma reportagem, a dar o seu, pronto, a sua defesa e está no carro, não é? Not registered. Ou seja, para a situação que é, não devia ser num local tão, digamos, descontraído, penso eu. The banks and does 100% I'm not have access like with the bank accounts. No, it's a profit. It's a, you know, like I know that what's kind of the profit, but I'm never know how much money the people buying. You know, like I never see the papers from the owners that how much the money comes and how much money out. Then who manage all that? It's owners with some people. Estamos a falar do ex-CEO que não fazia ideia de nada. Isso é um bocado. It's I'm never. You know, I'm telling you. Who are the owners then? Atenção, a minha reação a esta reportagem não quer dizer que eu acho que esta pessoa, que ela tenha culpa, etc. Não façam isso, ok? Eu estou simplesmente a reagir e a dar o meu parecer conforme aquilo que estou a ver. Excuse me? Who are the owners then? I need to ask them to why, where and where. É assim, eu não percebo também muito linguagem corporal, mas fazer isto com aquela pergunta não me parece certo. And where is the people and why is the owners? Well, but this was a company for some time was doing well for two years, and for some time people were getting some profit of their investments, and suddenly there was some problem. Não, é impossível ter funcionado bem durante 2 anos. Alguma coisa deveria estar, ou seja, não é por uma empresa estar a receber dinheiro, não é que está a funcionar bem, tem que estar, ou seja, a operação tem que estar a correr tal como esperado, ou seja, se está a entrar, está a ser investido para dar o retorno e nunca, ou seja, do que eu estou a perceber, nunca aconteceu isso desde o início, por isso. Okay, for 2.5 years, the people not only lose the money, the people all the time makes the money. Okay, if the company, I'm not, you know, maybe I'm not understand, but if the company scam. How's the people makes money? How's the o que ele disse agora é que ainda por cima ele é muito pouco, pronto, o inglês dele também não é muito bom, que não lhe ajuda, mas ele estar a dizer que como é que as pessoas faziam dinheiro, se era esquema, como é que as pessoas faziam dinheiro, não é? Então, mas não é por ser, aliás, não, as pessoas ganham dinheiro e mesmo assim pode ser um esquema, ou seja, não deixa de ser um esquema só porque ganham dinheiro. It grows. Aliás, até faz parte do esquema, as pessoas ganharem dinheiro para dar a credibilidade e aumentar, fazer uma snowball deste esquema em pirâmide para depois, quando arrebentar, as pessoas responsáveis pelo esquema tirarem muito do dinheiro. Atenção e repito mais uma vez, eu não estou a dizer que a culpa deste senhor nem nenhuma outras pessoas que estão aqui apresentadas. Provavelmente os responsáveis são aquelas pessoas que não estão identificadas, que não se apresentam, não é? Que é estes tais, talvez, CEOs e estas são todas pessoas marionetes, mas não sei, é estranha a conversa que ele... All the time take money from the company. So why the platform is closed? I need to ask the owners why is the Did you ask them? I can ask him because ela é bastante frontal. Pronto, é assim que tem que ser. All the phones is disconnect. I'm telling you, Erica Micella is the connect me and team with the owners. And another one, I left the company and you know, I'm telling you, when I left the company, I don't care.
Ok, eu percebo o que tu queres dizer de parar de importar por... Pronto, não te importas mais porque saíste da empresa, talvez, pronto, vendeste-a, mas não deixa de ser uma empresa que foi tua, que teve a tua cara, que te esforçaste, não é? E o mínimo que deverias, digo eu, saber é quem são as pessoas responsáveis pela mesma, não é? Porque tem que haver outra cara para isto tudo. About the company, because I have a problem with my health, okay? I have a So you problem have no with my... responsibility in this. É claro que vai dizer que não, mas também... I'm not responsible about this one, but right now I would like to the same, like to help to the people, because first of all, I lose. Mas o problema é como é que nesta situação se pode ajudar as pessoas, não é? Como é que ele pode ajudar as pessoas se nas próprias autoridades talvez conseguem ajudar as pessoas como isto é? Eu ainda acredito que através da carteira digital ainda se possa rastrear de alguma forma. Agora, de resto, não sei. I lose not only money. Temos os paraísos fiscais, etc., que também pode ser forma de... Mesmo aí pode ser forma das autoridades conseguirem chegar, mas é complicado. É muito complicado. Eu, pelo menos, no lugar de qualquer pessoa, é claro que também geria, fazia tudo o que era possível. E, aliás, nas drives, atenção, nas drives estão lá textos que tu podes seguir e escrever e enviar para os vários e-mails que têm lá, para tu, pronto, caso sejas um lesado, enviar. Mas... fora isso, não há muito mais que se possa fazer. Eu, pelo menos, pronto, faria isso tudo, é claro, mas considerava o meu dinheiro perdido. I lose right now a lot of things. I lose that my family doesn't sleep well. Pois, esta parte chata é ter uma família do qual não tem nada a ver com isto, e de certeza que não está bem, não é? Now that my family lose the money. Mas isto também, como a família dele, há muitas outras que tinham dinheiro e colocaram lá e também, pronto, foram os lesados que também não dormem bem e muito pior que isso, por isso. Okay, my friends lose the money and the people doesn't want to talk with me. Have you ever, right now, been contacted by any authorities or the police or any kind of an investigation going on? I can tell, inform because it's right now investigation. It's right now starting an investigation inside of all of the people who invite of these things. But most of the right now, it's happened. It's with the owners. It's owners who has a platform. Okay, this is it's more important right now because the owners of the platform is a group. Juicy Holding BVA and Juicy Fields AG. Do you know what's happening to this money? Where it's going? Because the wallets are moving, the money is being transferred. Sim, isto que ela está a dizer agora vimos há pouco, ou seja, aquilo que está a ser transferido mesmo em termos do SDT, etc., em cripto estava a ser movimentado e vimos há poucos minutos. I'm telling you, I'm never involved of this money, never know. What's the money go? What's the money out of this one? Mr. Allen, why in the Juicy Fields website you had some logos of partners that now claim that they didn't have any kind of agreements with Juicy Fields? Some of them say that even the logo was used inappropriate without any consent. No. I think so. It's first of all, I didn't know about who take out or who put some like advertise to them. Não, ela não estava a perguntar sobre os anúncios, estava mesmo a perguntar sobre os logotipos que eram colocados no site. Talvez a dificuldade dele pelo inglês não lhe permita, sei lá, expor de uma forma clara as informações. O que é chato, mas it's a media people. I don't know who is this people. I met someone that's a business. Mas aquilo é grave, ou seja, não estar autorizado para colocar lá logotipos, e estamos a falar na altura em que ele era o CEO e estar lá, isso aí não é um aspecto positivo.
a plantation of medicine cannabis that met you in 2020 and that you tried. Ok, só agora que reparei, mas ela por acaso até que não é má, mas só agora que reparei que ela também é portuguesa, a Rita. To make a deal with him to put some webcams on his plantations, just that, webcams on his plantation, just in the beginning of Juicy Fields. Do you wanna talk about it? Why? You just needed the images. You didn't need the cameras. Hold on a second. I met these people. I'm gonna say 2020. I met these people. I am. Yes, you. Isto é um bocado doloroso de ver porque a falta que ele tem em conseguir expressar-se é muito grande. You personally, yes. Which plantation? Can I ask the question? What's country of this? No, in Portugal. In Portugal? Yes. Of course, like I'm telling you, I work with the company Sabores Purpura. You make this proposal to someone that didn't have anything with you. You just wanted the images. We work only with the people. Ela agora foi direta porque aquilo foi do que, se não me engano, o Pedro disse e ela está a ser direta à pergunta, mas ele não está a responder. Has licenses to grow, wholesale license, export and import license. So this is not never ever not true. I'm swearing my children. Isto não está a soar bem para o lado dele. That I'm innocent. I'm never take the money from the people. Never ever. Never touch. And I want to help to the people, but I want to help the people. Okay. And I would like to make investigation. Eu quero fazer uma investigação pessoal. Como assim? Se nem as autoridades têm capacidade. By myself. É claro que ele faz a contratação, etc. Mas se já tantas estão envolvidas nisto, o que é que ele pode fazer mais, não é? Parece que só está a tirar palha. Infelizmente, pronto, pelo Covid dele, ele também teve uma grande falta de conseguir se expressar. Mas não vejo que esteja lá muito bonito para o lado dele. Miguel Silva foi um dos parceiros mais visíveis durante estes 2 anos. Pelo menos para este ex-CEO. Proprietário da Sabores Púrpura, empresa que detém estufas para a produção de plantas de cannabis medicinal, nega qualquer conhecimento do esquema. Em exclusivo, à prova dos factos, revela que também ele foi lesado por Alan Glanz. Diz que nunca foi pago pela utilização de fotografias das estufas e que nunca autorizou a divulgação das mesmas para fins de marketing. Miguel Silva assegura: o acordo que fizeram com a Juicy Fields foi apenas de intermediação. O acordo que a Sabores Púrpura fez com a Juicy Fields, baseado numa confiança e essencialmente em acreditar no projeto Juicy Fields. E aqui está um dos maiores erros a nível empresarial, com base na confiança. Infelizmente, tanto a nível empresarial, quando estamos a falar de qualquer coisa relacionada com o dinheiro, temos que fazer um muito bom estudo. Com a sua expansão internacional, foi baseado num contrato de intermediação, em que a Juicy Fields faz a ordem de produção e depois relaciona-nos com um comprador. E garante o acordo não foi finalizado. Não foi finalizado o processo, mas... Então, se não foi finalizado o processo, eles tinham obrigação, pelo tempo que já estavam associados à Juicy Fields, para conseguir, ao menos, avançar com algum tipo de processo, porque eles bastavam utilizar a plataforma para ter uma noção do que é que eles estavam... Essas flores não são da posse da Juicy Fields e ficarão sempre na posse da Sabores Púrpura até se executar o contrato na íntegra, que é fazer a venda para uma empresa... Ok, mas eles tinham pelo menos noção que estava a haver vendas. Se eles, aliás, eles poderiam ver nas próprias redes que eram utilizadas da Juicy Fields para saber, talvez ter uma noção de
quais poderiam ser as possíveis vendas, e assim já tinha uma noção do que é que estaria a haver, ou seja... É licenciada para receber, poder receber e fazer depois o percurso até à farmácia. Isso não está executado. Pois, então, se não está executado, como é que eles iriam buscar, não é? Estavam a utilizar o nome da Sabores Púrpura. Sabores Púrpura poderia, no mínimo, fazer uma pequena investigação para saber o que é que poderia estar a ser vendido, ou que volumes é que podiam estar a ser transacionados, ou quem dizia que comprava, etc. Para, pronto, saber o que é que os investidores... Nós próprios também não conseguimos contactar nenhum responsável da Juicy Fields e, neste momento, estamos a aguardar com serenidade para que, de alguma forma, os É que isto é tanta informação e eu estou tão parvo com tudo isto, valha-me Deus. Autoridades e, através dos nossos advogados, encontrarmos um caminho de resolução para este problema que neste momento está nas nossas mãos também. Nesse acordo, diz que a utilização de fotografias das estufas era de uso restrito. Nesse contrato, tenho que dizer isto, está previsto inclusive fazer registros fotográficos. Previa-se que a Juicy Fields é uma empresa internacional e que não poderia estar a acompanhar o cultivo e queria ter a certeza que nós seguiríamos com o cultivo até ao fim. Mas é para uma propriedade intelectual que é privada e exato. Dentro do âmbito de um contrato que está por trás do NDA, portanto um acordo de confidencialidade em que é apenas para a própria Juicy Fields, não é para Mas agora pergunto, será que nenhum investidor nunca teve a ousadia de tentar comunicar a Sabores Púrpura, partilhar o que estava a ser partilhado com eles, mostrar as plantas? Não sei, isto faz-me tudo uma grande impressão porque, de alguma forma, ou seja, eram tantas pessoas envolvidas e não haveria ninguém a partilhar com eles, a consultar, a saber mais informações, etc. Não é? É da mesma forma que nós, por exemplo, quando temos uma empresa... Ok, vamos ver as demonstrações financeiras, vamos ver a empresa, vamos ver primeiro se auditou, vamos ver qual é a empresa que auditou e vamos contactar essa empresa que auditou para saber se é fidedigno, se realmente auditou essas demonstrações financeiras. Aqui é a mesma coisa, se esta empresa que está associada... Outro tipo de utilização. E essa recolha era paga? Era remunerada? Não, fazia parte do contrato, é uma das cláusulas do contrato, fazermos isso. Mas havia webcams na estufa? Não, isso não permitimos. Teríamos que fazer normalmente fotografias e entregávamos. Adianta também que sempre que Alan Glanz tinha dúvidas técnicas, foi esse o seu papel, esclareceu. Quanto ao colapso da Juicy Fields, diz... É isto, o ex-CEO tinha um papel muito importante que era esclarecer aqui este senhor, a Sabores Púrpura. Pronto, e isto só mostra que realmente o ex-CEO não estava a fazer um bom papel depois de sair e este aqui ter sido persuadido por ele, penso eu, pelo menos segundo o que eu ouvi. Surpreendido e que as empresas que criou com Alan não estão ainda a funcionar. Depois disto ter acontecido, afinal a pessoa que nós tínhamos confiança tornou-se legítimo que não era quem nós pensávamos, portanto está entregue agora aos advogados. Já... É assim, agora não consigo dizer se Sabores Púrpura acaba por ser uma marioneta ou não, mas se, pelo menos do que eu ouvi daqui, quem está aqui o principal responsável, ainda pode haver acima dele, é que este CEO, porque ele é que teve estas responsabilidades todas. Pedi para sair das empresas inclusivamente. Estou à espera de respostas. Se nós imaginássemos que a Juicy Fields é aquilo que hoje toda a gente tem conhecimento... É claro que não haveria de fazer uma parceria, então, tanto trabalho que deve ter feito, de certeza que isto não é uma empresa de 2 anos. Não teríamos feito acordos, porque iríamos lesar todo um trabalho que nós tivemos de 10 anos. Nós não sabíamos... 10 anos, por isso, vê lá bem, a credibilidade desta empresa a ir assim, não é? De uma vez, praticamente... por causa deste esquema todo. Exatamente o que é que eles estavam a fazer, onde é que estavam a colocar as plantas, se estavam a vender, que negócio. Mas é isto que me faz confusão tudo. Vocês tinham a obrigação, é uma parceira vossa, o vosso nome estava a ser usado para dar credibilidade, vocês, isto era o mínimo que poderiam fazer, ter feito uma pequena investigação de como é que as coisas estavam a ser transacionadas. Isso é que estavam a fazer, e por isso
se nós tivéssemos acesso a toda a informação, como agora o público está a divulgar, porque neste... Pronto, isto foi algo que eu falei ao início, ou seja, as pessoas só comentam, só partilham, tudo quando isto está a arrebentar, porque o que deveriam ter feito é ter partilhado isto tudo muito antes e essas informações, aliás, até podem ter feito, ele pode estar a dizer que só está a ser feito agora e já ter sido feito antes, mas eu acredito, espero eu, não é? Eu penso sempre de boa vontade e fé que as pessoas só partilharam as informações agora, depois disto arrebentar, mas o que deveriam ter feito é antes, ok? Deveriam ter exposto a informação toda muito antes, seja em quer que seja a plataforma, fazer sempre um estudo, partilhar, e é por isso que existe o grupo Lucrar-se Investir, para partilhar informação, e outros grupos, não é? Para partilhar e pronto, e pôr a par, ok? Haver o máximo de informação e partilha possível. As pessoas individualmente estão com muito mais informação do que nós tivemos alguma vez e que temos atualmente. Nós temos que utilizar as tecnologias e a internet a nosso benefício para ver esta entreajuda, nomeadamente nas informações, e se calhar não havia tantos lesados como há hoje. E olhando para a informação que colocam, de que houve investimentos na comunicação social em Espanha, já se fala de 8 mil milhões de euros. Eu acho que isso é um valor demasiado grande para... 8 mil milhões? Acho que é a primeira vez que estou a ouvir esse número aqui nesta reportagem. 8 mil milhões. Para, inclusive, traduzir em plantas que desse produção para vender para o mundo inteiro. Pois, 8 mil milhões é mesmo muito dinheiro. Isso aí... Se tivesse esses dados, sim, dizia que isto não era possível. Mas esses dados são internos. Tu não precisavas ter esses dados para dizer que não era possível, não era preciso chegar até tão longe. Da Juicy Fields. A prova dos factos vai agora de férias, mas relembro que o que quiser partilhar com a nossa equipa pode continuar a fazê-lo através das nossas... Ok, foi uma muito boa reportagem, sem dúvida. Eu só preciso aqui de um segundo para beber água. Eu realmente espero que os lesados consigam recuperar pelo menos algum do dinheiro, isso já seria bom, mas é claro que colocar dinheiro em algo tão arriscado é considerar o dinheiro perdido. Isto é uma das regras fundamentais quando se está, eu diria investir, mas isto nem sequer é considerado um investimento. Bem, de qualquer das formas, essas pessoas perderam dinheiro, mas ganharam algo, foi conhecimento, ou seja, de agora, a partir daqui para a frente, já vão ter mais cuidado e vão seguir estes 3 princípios, ou seja, as demonstrações financeiras, saber se está registado e autorizado, e também estudar mais da plataforma e as parcerias, ou seja, ligar para lá, seja para as parcerias, seja para as entidades que têm alguma relação, para realmente estar mais informado. Por isso, acho que estas são as lições principais que nós podemos tirar daqui. Eu realmente espero que tu tenhas gostado deste vídeo. Se puderes, põe um gosto para apoiar. Se ainda não tiveres, então subscreve para mais e até uma próxima.